Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano para mais uma aula de filosofia. Vamos voltar aí às nossas aulas de filosofia, vamos falar um pouquinho hoje sobre Platão e sobre a teoria do conhecimento, né? O que é a verdade, né? Tudo isso que nós vimos aí ao longo do nosso curso, né, até agora, nós vamos retomar e vamos apresentar o pensamento do Platão, um dos mais importantes aí dos filósofos da antiguidade grega, né? Ele que foi lá discípulo, né? Ele foi aluno de Sócrates e ele vai ficar ali muito chocado ali com a morte do Sócrates, né, com a condenação e a morte do Sócrates, e ele vai então dar seguimento aí à filosofia do Sócrates, só que apresentando aí coisas novas. Então vamos um pouquinho. Antes da gente começar, primeiro inscrevam-se lá no nosso canal, tá? Inscrevam-se no canal Amo História para vocês receberem as aulas assim que elas saírem. Vamos falar um pouquinho sobre filosofia, né, sobre Platão e sobre teoria do conhecimento, tá? O que é a teoria do conhecimento? Teoria do conhecimento é isso que a gente estava estudando até agora, né? Como que o que define as verdades, ou o que cada um dos filósofos que nós estudamos, ou dos teóricos das escolas que nós estudamos, entendia como verdade, tá? Então, a teoria do conhecimento é um ramo da filosofia que estuda as condições do saber verdadeiro, né? O que são as verdades, né? E do qual que é o conceito de verdade? Nós vimos que o conceito de verdade foi mudando ao longo do tempo, né? Vimos que nos pré-socráticos, né, eles buscavam a verdade. Qual que era a verdade para eles? O que eles chamavam de arqué, que é o princípio de todas as coisas, ou seja, aquilo que está presente em tudo, que todo mundo é feito, que tudo é feito, né? E aí nós vimos que vários dos filósofos pré-socráticos tinham uma explicação diferente para isso, né? O Heráclito falava que era o fogo, né? E ele é conhecido como essa ideia do movimento, né? Ele falava que tudo está em constante movimento, que tudo flui, né? E que as coisas mudam. Então, né, tem essa ideia aí do Heráclito, nós vimos nas nossas aulas anteriores, e vimos também o Parmênides. O Parmênides ele falava que o ser é único, né? E que o movimento ele é apenas no mundo sensível, o movimento ele é ilusório, né? Mas na realidade as coisas não mudam, né? Então, apenas um mundo inteligível seria o verdadeiro, segundo o Parmênides, ou apenas aquelas coisas que não mudam, tá? E aí o Parmênides apresenta essa ideia da identidade entre o ser e o pensar, tá? Vamos ver aí, eu retomei o pensamento desses dois caras porque eles vão ser importantes lá no Platão. Vamos chegar neles lá de novo. Depois nós vimos que nos sofistas, no período, né, os sofistas eles relativizavam aí as verdades, né? Eles estavam mais preocupados com a arte do discurso, com a retórica, e aí o Protágoras é o pai, considerado o pai do relativismo, né? Ele falava que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, as coisas vão ser valorizadas pelo homem, né? Então as verdades também depende do que você está falando, do que você considera a verdade, né? Então ele vai relativizar tudo isso. O Gorgias, outro famoso, não chegamos a falar muito sobre ele, é outro famoso pensador dos sofistas. Ele chegava inclusive a negar a existência de tudo, né? Porque ele falava assim: se as coisas existem, nós não podemos conhecê-las. Por quê? Nós só vamos conhecer através da nossa visão, da nossa opinião, né? E não uma verdade, essa verdade estaria inatingível. Se conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la, né? Nós só poderíamos comunicá-la através da nossa linguagem, então não seria a coisa em si, mas sim uma visão nossa de uma determinada coisa, tá? Então, ele vai fazer uma separação aí entre o ser, o pensar e o dizer, né? O ser é uma coisa, o pensar é outra coisa, porque já vai estar entrando ali a sua personalidade, o seu modo de ver as coisas, e o dizer completamente, né? A gente não consegue através das nossas palavras, da nossa linguagem, descrever o que é realmente uma coisa, né? Apenas as impressões que nós temos sobre elas. Então temos a teoria do conhecimento, nesse momento estava nesse ponto. E aí nós entramos em Sócrates, né? Os socráticos. O Sócrates dizia o quê? O Sócrates, ele falava que ele só sabe que, né? Só sei que nada sei, né? E aí ele, admitindo aí a sua ignorância, né? Ele reconhecendo que ele conhece apenas, né, um pouco, ele não conhece tudo, ele já estava na frente de todo mundo, né? Porque as pessoas são cheias de certezas, mas elas realmente não têm certezas, não sabem se essas certezas são realmente verdades, né? E ele está em busca, por mais que ele saiba muita coisa, ele está sempre em busca de aprender mais. Ele está nessa busca incessante pelo prazer. E aí
ele usava lá o método dele, né, que era feito pela ironia e pela maiêutica, né, o método chamado de refutação lógica. Então ele fazia as perguntas, né, e aí as pessoas davam respostas, ele ia questionando novamente, ele ia destruindo aí essa certeza que essa pessoa tinha, e aí a própria pessoa ia lapidando ali o seu conceito, o seu pensamento, até chegar, né, numa ideia mais próxima da verdade. Né? Então essa ideia do parto das ideias, né, que ele chamava de maiêutica, né, em homenagem à mãe dele, que era parteira, ele falava que a pessoa então o conhecimento ia vir de dentro para fora, né? A própria pessoa ia refletindo, né? Ele falava do autoconhecimento, da reflexão, né? Através da reflexão é que ele ia chegar nas verdades, tá? E ele estava em busca das verdades, ele bateu boca ali com os sofistas, né? Os sofistas relativizavam a verdade, ele não, ele estava em busca dessa verdade. E aí chegamos no Platão. Quem que era o Platão? Né? O Platão viveu lá em Atenas entre os anos de 428 e 347 a.C., tá? Tudo isso aproximadamente ali. E aí ele nasceu de uma família que era da aristocracia ateniense, né, que faziam parte lá das discussões na Ágora, né, ele poderia participar ali. Ele tinha inclusive ambições de participar da política, mas aí conforme ele foi conhecendo, conforme ele foi desenvolvendo seu pensamento, ele foi se decepcionando com isso e foi se voltando cada vez mais para a filosofia. Tá? Ele foi aluno de Sócrates, conviveu ali com Sócrates, aprendeu muito com Sócrates e ficou muito impactado com a morte de Sócrates. Tá? Depois da morte de Sócrates, ele abandona Atenas, ele estava desacreditado daquilo tudo, e ele passa 10 anos viajando ali, ele vai para Sicília, ele vai para o Egito, né? Ele vai para outras regiões, e aí ele vai formular a sua teoria até que ele volta para Atenas. Tá? A sua filosofia. Né? Ele vai escrever os textos usando o Sócrates como personagem principal. Né? Ele escreve diálogos. Os diálogos dele tem sempre lá Sócrates, né? Nem sempre Sócrates, mas a maioria das vezes Sócrates conversando com alguém. Né? Então é muito difícil. Lembram que Sócrates não deixou nada escrito? Então é muito do que nós conhecemos vem desses diálogos de Platão. Então é difícil a gente identificar o que era realmente o pensamento do Sócrates, né, que ele não deixou nada escrito, e o que era o pensamento do Platão. Então as coisas se confundem aí. Tá? Mas o Platão, então, quando ele regressa lá para Atenas, ele vai fundar uma academia, né? Ele vai fundar uma escola onde ele vai ensinar as pessoas. Né? E aí ele deu esse nome, academia. Né? O academia era um local ali, ao ar livre, onde ele expunha suas ideias. E aí ele vai reunir ali cada vez mais alunos. Né? O Aristóteles, que é o outro filósofo importante que nós vamos conhecer mais à frente, foi um dos mais famosos alunos da academia. A academia, né, é considerada aí a primeira universidade da Europa, né? A primeira escola, né, nesses moldes na Europa. Foi criada então por Platão. Né? Não é à toa que nós chamamos as faculdades de academia, né? As instituições de ensino de academia vem aí do nome desta instituição que Platão criou lá na Grécia, em 380, a partir de 387. Tá? Depois, em 367, ele retorna à Sicília, tenta influenciar a política, participa ali da política, tal, mas acaba retornando para Atenas, onde ele vive o resto da vida dele. Tá? Lembrando que esses anos que eu estou falando são todos antes de Cristo. Tá? Então, em 367 ele volta para Sicília, depois tenta participar da política, depois ele regressa ali para Atenas, onde ele vai falecer lá na academia em 347, aos 80 anos de idade. Certo? Então ele teve uma vida bastante longa aí, né? Fez muita coisa e escreveu muita coisa. Os diálogos de Platão, que são os textos dele, se dividem em 3 fases. Tá? Primeiro são os primeiros diálogos, que são os escritos da juventude dele. Né? Quando ele ainda estava muito ligado ali, muito influenciado pelo pensamento de Sócrates. Então ele escreve aí esses primeiros diálogos. Depois ele vai escrever os diálogos, nós chamamos de diálogos médios, a segunda fase aí dos escritos dele, que é onde ele escreve as suas obras mais importantes. Né? Onde ele escreve, por exemplo, a República, que é um dos livros mais importantes do Platão. Né? Ele escreve o Fedro e ele escreve o Banquete também. E depois os diálogos da velhice, que é a fase final ali, onde ele começa algumas vezes a repensar algumas das coisas que ele escreveu nos diálogos anteriores lá. Tá? Ele faz algumas críticas, inclusive, aos seus diálogos lá da juventude. Tá? Então, os escritos de Platão estão divididos nessas 3 fases, certo?
E aí, como que o Platão entende? Por que ele é importante? Por que eu dei essa volta toda para falar sobre a teoria do conhecimento de Platão? Tá? Segundo Platão, Platão vai dividir o mundo em dois mundos. Tá? Ele vai dividir o conhecimento em dois mundos. E aí ele fala que as formas são arquétipos imutáveis, né? As ideias, elas são arquétipos imutáveis. Então as ideias, elas estão lá perfeitas e imutáveis, né? Seria mais ou menos uma ideia que a gente tem, né, de conceito, aquela coisa que não muda, aquele conceito, né? Ele foi determinado, ele é o perfeito ali, né? E aí ele fala então que essas ideias e formas são constantes, mas o mundo nosso, né, ele é feito de representações dessas ideias. Né? O que nós temos no nosso mundo, as coisas que nós convivemos, seria um outro mundo, né, que ele chama o mundo sensível. Por quê? Porque nós percebemos esse mundo através dos nossos sentidos, né, da visão, né, do olfato, do paladar, do tato. Né? É através dos nossos sentidos que nós conhecemos as coisas. Então, esse mundo físico onde nós vivemos, ele chama de mundo sensível. E aqui a verdade, a realidade ela é relativa, né? Então as formas estão perfeitas, as ideias são perfeitas lá no mundo das ideias, mas aqui no mundo sensível nós temos cópias, né, não necessariamente perfeitas dessas ideias perfeitas, tá? Que são imutáveis. O Platão ele vai então dividir o conhecimento em dois, né? Na verdade, dois níveis de saber: a opinião, a doxa, tá? E o conhecimento em si, que ele chama de episteme. Tá? Então, ele vai falar que o mundo do conhecimento verdadeiro, o mundo perfeito, o mundo das ideias, tá? O mundo inteligível, ele só é possível de se chegar nele através da filosofia, tá? Através do pensamento. O mundo nosso, do dia a dia, onde a gente convive com as coisas, a gente vê as coisas, é um mundo sensível. Né? E esse conhecimento, ele não está aqui. O que nós temos aqui são opiniões que são formadas nesse mundo. Então ele separa aí de um lado as opiniões e de um lado o conhecimento. O conhecimento é perfeito, ele é imutável, ele está lá no mundo das ideias. O outro mundo, o mundo sensível, ele é repleto da doxa, que é da opinião de cada um. Tá? Então, o conhecimento ele é derivado da razão, né? Da filosofia e não da experiência. A nossa experiência, o contato que a gente tem com as coisas, né? O que nós conhecemos das coisas, através da visão, através do tato, né? Através da nossa vivência, ele vai gerar uma opinião e não um conhecimento em si. Tá? E é só através da razão, do pensamento, é que nós vamos atingir esse conhecimento que está lá nesse outro mundo. Tá? Então, essa teoria dele chama teoria das formas. Tá? Teoria das formas, ele divide o mundo em dois. O mundo inteligível, que está aqui nesse quadro em roxo, e o mundo sensível. Tá? E aí eu coloquei ali alguns pontos para a gente diferenciar os dois. Primeiro, o mundo inteligível é o mundo das ideias, tá? Onde as ideias existem e elas são perfeitas, imutáveis e imóveis. Tá? Elas não mudam, elas são as ideias perfeitas. No mundo sensível, nós temos coisas imperfeitas, coisas que mudam, que transitam, que se transformam, né? E cópias passageiras ou irreais, né? Mal feitas, vamos dizer assim, das ideias perfeitas que está lá nesse outro mundo. Então nós temos um mundo sensível, esse que a gente vive, onde a gente conhece as coisas, onde a gente, né, conhece as coisas através dos nossos sentidos, e o mundo inteligível, que só é possível de chegar nele através da razão. Tá? Então, o mundo inteligível ele é percebido pela dialética, ou seja, pela razão e pela filosofia. O mundo sensível nós percebemos ele pelo sentido, pela visão, pelo olfato, pelo tato, né? Nossa vivência. Tá? O mundo inteligível, então, estaria mais próximo da ideia lá do Parmênides, que é aquela ideia das coisas que são imutáveis, lembra? As coisas que não mudam. O nosso mundo, o mundo sensível, seria mais próximo do Heráclito, onde as coisas mudam. Né? Então ele consegue aí juntar os dois pensamentos lá, naquela discussão entre Parmênides e Heráclito, quem estava certo, quem estava errado. Ele fala assim, não, peraí, são duas coisas diferentes. E aí ele cria essas ideias do mundo, a teoria das formas, onde tem um mundo inteligível e um mundo sensível como coisas diferentes. Tá? O mundo inteligível ele é acessível através do conhecimento, da episteme. Né? E o mundo sensível ele gera
opiniões, né? Que não são perfeitas, que são individualizadas, né? E que mudam, inclusive. Então nós temos essa diferença aí entre esses dois mundos, certo? Então, bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos voltar aí na teoria do Platão, vamos continuar a desenvolver a teoria do Platão e vamos ver uma alegoria que ele fez para explicar melhor isso aí, que é a alegoria da caverna, tá? Então, encerramos a nossa aula aqui, nós continuamos esse assunto na nossa próxima aula. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.